Boa noite, amigos e amigas. Mais uma vez, continuando a matéria de Civil 1 de bens, classificação de bens. Vamos agora para a 10ª classificação. Vamos lá, retomando o número, para a gente não perder as contas de tudo que é classificação que a gente já falou nos vídeos anteriores. Vamos lá. Primeiro a gente falou de bem e coisa. Depois falamos do patrimônio, que o patrimônio pode ser corpóreo e incorpóreo. Depois falamos res nullius, res derelicta, para diferenciar o que não teve dono e não tem dono, do que já tem dono, mas foi perdido. Depois falando de imóveis e imóveis, uma classificação muito importante, né, porque tem muitas consequências e muitas subclassificações. Depois falamos de fungíveis e infungíveis, consumíveis e não consumíveis. Seguimos para divisíveis e indivisíveis, falamos dos bens unitários e dos bens coletivos. Dentro dos coletivos a gente falou das universalidades de fato, que é agrupamento só de bens, e universalidade de direito, que é o agrupamento de bens e direitos, na verdade, complexo de relações jurídicas pertencentes ao mesmo titular. Depois a gente falou dos bens reciprocamente considerados, aí vimos uma série de classificações, isso foi um vídeo só essa classificação, que diferenciou principais acessórios, acessório comum que é a parte integrante, das pertenças, dos modos de participação, a gente falou de produto, fruto, as várias classificações de frutos, as consequências do fruto, do efeito da posse sobre bem alheio. Falamos do que a gente pode acrescentar num bem alheio, que são as benfeitorias. Vimos os efeitos da posse sobre bem alheio. E a gente segue agora para a 10ª classificação, que trata da diferença em bens alienáveis, ou também conhecidos como dentro do comércio, que é a regra geral, né? Porque normalmente a gente está falando de bens em mercado aberto, então a maioria dos bens privados é dentro do comércio, que diferencia da exceção, que são os bens fora do comércio, os inalienáveis, ok? Bens dentro do comércio, a gente já comentou agora, não tem escrito na lei essa distinção, não tem lá na sequência do Código Civil que a gente viu até agora, mas eles são considerados dentro do comércio porque são as regras dos entes privados, dos bens privados, os bens pertencentes aos entes privados. Sejam pessoas naturais, são sempre entes privados. Lembra que a gente já comentou que pessoa pública, na verdade, é uma falha aí, é uma terminologia errada, né? Porque toda pessoa natural, na verdade, é pessoa privada, né? No máximo é notória ou de fama pública. E as PJs de direito privado, todo esse patrimônio, normalmente é patrimônio dentro do comércio, é alienável, ok? Isso, inclusive, tem-se como referência da doutrina o 789 do CPC, que vai falar do patrimônio que é passível de execução dos entes privados. E aí o 789, por conta dele falar de execução, essa classificação dentro do comércio e fora do comércio é confundida aí por parte da doutrina, que usa como referência algumas regras do CPC, a gente vai ver mais para frente isso. Bom, fora do comércio é exceção, fora do comércio a gente tem algumas situações, são situações muito especiais, que elas, por sua vez, têm suas exceções. Então, no começo de conversa, o que é considerado fora do comércio, ou inalienável, ou que não pode sofrer contrato, né? Que tipo de bem, que tipo de patrimônio, material ou imaterial, não é considerado dentro do comércio, é fora do comércio, é inalienável, não pode ter contrato. Vamos lá. Primeiro, os direitos da personalidade. Lembra do 11 do Código Civil? Né? Que fala lá, olha, são inegociáveis, são intransmissíveis, né? São irrenunciáveis. Então, direitos da personalidade, regra, são fora do comércio. Por que regra? Porque a gente já viu que tem algumas exceções. Lembra que a gente falou isso no direito da personalidade. O próprio artigo 11, que torna eles fora do comércio, ao afirmar que são intransmissíveis. Já na parte inicial do 11, o legislador falou, salvo lei expressa. Vamos ver que caso que isso acontece? Sessão de imagem do atleta ou do artista, né? Seja para um programa de TV, seja para um espetáculo desportivo, né? A cessão de um direito autoral, de uma patente, de uma marca que pode ser negociada comercialmente. Já falamos isso quando falamos dos direitos da personalidade, da integridade intelectual, que são passíveis, sim, transmissíveis em sua parte econômica. Então, essa ideia de direito da personalidade são, em regra, fora do comércio, mas tem exceções. Segunda situação, que é bem fora do comércio. Bom, bem público por excelência é fora do comércio, mas na verdade, a gente vai ver logo na outra classificação, essa ideia não é toda verdadeira, porque o artigo 100 e o 101 do Código Civil nos permitem reconhecer que, na verdade, dos 3 tipos de bens públicos, a gente vai ver com mais detalhe mais para frente, os bens de uso comum do povo e uso especial são realmente fora do comércio, mas os bens dominicais, eles são dentro do comércio. Um dentro do comércio especial, porque é regido por norma de direito administrativo, em especial
a lei de licitações, que atualmente está prestes a ser revogado, mas atualmente é a lei 8666 de 93. Tá? Então, bens públicos, regra, que nem direito da personalidade, regra, fora do comércio, mas tem exceção dos bens dominicais. Terceira situação de bem que pode ser considerado fora do comércio, bem privado, que recebeu um gravame. O que é um gravame? No caso de uma transferência de um bem, de um patrimônio privado, por ato de liberalidade, ato gratuito, ato inter vivos, doação, ato causa-morte, testamento. Né? Então, eu transmito gratuitamente por doação contratual ou por testamento, esse é meu patrimônio. Quando eu transmito por liberalidade, eu posso prever o gravame no registro. É uma limitação, uma restrição que eu posso registrar sobre o bem que lhe transfiro por liberalidade. Então você recebe gratuitamente, liberalidade, esse bem, mas com esse gravame, essa restrição. São 3 os tipos de gravame do direito brasileiro. Eles estão traduzidos no artigo 1911 do Código Civil e no artigo 167, inciso 2º, número 11 da Lei de Registro Público. O que são esses 3 gravames? Vamos lá, eles são graduados aqui. Primeiro gravame, incomunicabilidade. Eu transmito o bem, mas não pode esse patrimônio, a restrição que eu coloco nesse bem é que esse patrimônio não vai virar patrimônio comum do casal. Então imagina que eu tenho uma filha e eu estou preocupado que quando ela casar, esse patrimônio vira comum do casal e esse patrimônio lhe escapará, virará patrimônio comum com o marido dela, com o cônjuge dela, e eu não quero isso. Eu posso fazer por doação, testamento, a transferência desse patrimônio com este gravame. Então ele fica limitado nessa restrição. Se a minha filha quiser, lembra que é liberalidade, então ela está recebendo de graça. Quiser receber, é com esta restrição, está gravando bem. Segundo tipo de gravame, impenhorabilidade. Imagina que agora a minha preocupação é que minha filha está toda endividada. Eu quero passar uma casa para ela. Eu posso passar de novo por liberalidade, o oneroso não pode fazer isso, e aí eu coloco essa restrição. Eu transfiro o patrimônio, só que com a restrição de impenhorabilidade. O que significará ela? Que esse bem que está sendo transferido não pode ser penhorado judicialmente. Cuidado para não confundir com penhor contratual, que é garantia. Tem nada a ver aqui com a impenhorabilidade que a gente está falando. Impenhorabilidade judicial, não pode ser executado pelos credores. A restrição legal para colocar, né? Terceiro tipo de restrição é esta que coloca o bem privado fora do comércio de forma absoluta. É o gravame de inalienabilidade. Nesse caso, são situações extremas, mas são de famílias muito tradicionais, botam esse tipo de coisa, né? Ou por testamento, por doação. Eu boto esse gravame, imagina que eu estou de novo, por hipótese, transferindo para minha filha lá a casa que é da família há gerações, e eu não quero que ela possa vender. Então eu transfiro de novo, sempre, só por liberalidade, e boto essa restrição registrada lá no cartório. E aí ela recebe, se não quiser, não receba, então, se não quiser a restrição, não receba. Ela recebendo o bem, ela tem que aceitar com esta restrição. O bem fica indisponível, fica inalienável, ok? Então, esse gravame de inalienabilidade tira tanto o poder do bem que normalmente o parágrafo único de 1911 tem o condão, reconhece aí que quando você recebe um bem com inalienabilidade, que torna ele fora do comércio, é um bem privado que virou fora do comércio, você ganha de brinde, obviamente a lei não usa a expressão brinde, né? Ganha de brinde os 2 outros. Então, o gravame de inalienabilidade faz presumir os 2 outros, ok? A inalienabilidade pode ser levantada? Pode. Aliás, inclusive, a regra jurídica é que ela não se perenize, não se torne eterna. Por quê? De novo, a regra geral é que o patrimônio privado seja livre, né? Então, normalmente, o gravame de inalienabilidade que torna o bem privado fora do comércio não atravessa a geração. Não pode. Morreu a pessoa, os netos, meus netos, vão herdar já livre e inalienabilidade. Outra coisa que pode acontecer é o levantamento do gravame mediante autorização judicial com participação do Ministério Público na função de fiscal da sociedade, de custos leves. Tá? Nesses casos, há que se fazer uma justificativa para o levantamento do gravame de inalienabilidade, porque eu recebi com essa restrição, eu tive que aceitar com essa restrição para levantar a indisponibilidade, a inalienabilidade, que torna esse bem fora do comércio,
Eu tenho que justificar. Um caso conhecido, sujeito que recebeu com inalienabilidade um imóvel que depois de um tempo ficou de alto custo de manutenção e aí há um risco da sua própria subsistência. Ele pode justificar isso para pedir o levantamento do gravame, ok? Vamos lá seguir? Bom, eu falei inicialmente, antes dessa classificação, que há uma confusão dessa inalienabilidade com a regra do CPC, né? Com a regra da impenhorabilidade. Na verdade, o CPC, ao tratar da impenhorabilidade de patrimônio de devedor, vai falar aí nos artigos 833 ao 835, 833, 834, 835 do Código de Processo Civil, CPC, vai falar de alguma parte do patrimônio do devedor que é ou absolutamente impenhorável, ou seja, não pode ser executada, 833, e mesmo ela tem exceções nos parágrafos do 833, ou fala de um patrimônio que é relativamente impenhorável. O que vai significar isso? O credor vai ter que executar outros bens, e se não tiver outra coisa, que vai executar esses outros patrimônios, ou esses outros bens, do 834, 835, ok? Então, o CPC, na verdade, está falando de bens impenhoráveis, não inalienáveis. Ou seja, o devedor pode vender, pode alienar, pode fazer contrato, né? Não é inalienável, na verdade, então não é bem fora do comércio. E aí há essa confusão, a parte da doutrina fala assim, bem fora do comércio, como os do 833 e 835 do CPC. Eles não estão fora do comércio, tá? Eles só são impenhoráveis, absoluta ou relativamente impenhoráveis. Única exceção que a gente vai ver, bem de família. E aí toma cuidado, porque tem dois tipos de bem de família, na verdade, no direito brasileiro. O bem de família legal não é indisponível, não é inalienável. O bem de família convencional, que aí não é o bem de família legal, o bem de família legal da Lei 80.09/90. O bem de família convencional é de outra regra, 1711 ao 1722 do Código Civil. Também vai ver, tratando bem de família convencional de segundo tipo, o 260 ao 265 da LRP, da Lei de Registro Público, né? Lei 6.573. É esse bem de família convencional, que não é o legal, que não é o da 8.009, esse convencional que está no Código Civil na LRP, ele, ao ser registrado como impenhorável, também fica indisponível. Aí é um caso especial. É um bem de família que, além de impenhorável, também é inalienável. Esse é o único caso que a gente vai ver que se trata de bem impenhorável, ele previsto inclusive no 833, inciso 1º, e também inalienável. Aí é impenhorável e inalienável, aí sim é fora do comércio, ok? Vamos seguir então? Bom, outra classificação que a gente vai ter, 11ª classificação, tão perto, só faltam mais duas, tá? Então, 11ª classificação é que divide os bens em privados, ou seja, pertencentes aos entes privados, seja pessoa natural, seja PJ de direito privado, né? Seja pessoa natural do artigo 2º, seja PJ de direito privado do 44, Código Civil que a gente já estudou. Dos bens públicos. Bens públicos estão tratados no Código Civil, no 99 ao 103 do Código Civil. E, na verdade, o Código Civil trata só a classificação e algumas regrinhas básicas. Os bens públicos serão traduzidos em seu regime jurídico mais concreto em leis de direito administrativo especial. Em especial, o Decreto-Lei 9760 de 1946, uma lei bem antiga, tá? Ele vai tratar do patrimônio público, como é que funcionam os contratos, inclusive, do patrimônio público. Esse Decreto-Lei 9760 de 46 vai tratar de bem público. Mas as regras gerais estão no Código Civil, embora seja matéria de direito administrativo, de modo geral, bem público, essa partezinha de classificação, essa partezinha aí de algumas regras básicas, a gente vai tratar aí em direito civil. Então vamos lá. Bem público, na verdade, tem três tipos. Os três tipos estão descritos no artigo 99 do Código Civil. E aí o 99, em 3 incisos, vai falar dos três tipos. Vamos lá? Primeiro tipo, bem público de uso comum do povo, que é aquele que é, na verdade, de propriedade do povo e gerido pelo ente público, pelo ente federado, ou a federação, União Federal, ou o Estado, ou o município, ou o Distrito Federal. De qualquer forma, está na gestão desses entes públicos, mas a finalidade dele é atender à finalidade coletiva. Então, é de uso comum, o próprio nome já diz, do povo, né? Dá alguns exemplos, a própria lei já traz alguns exemplos, estradas, praças, pontes, e um exemplo que é meio problemático aqui para o nosso estado, não sei por que razão,
não deveria ser problemático, é declarado na Constituição, isso claramente está na Constituição, pelo amor de Deus. Que praia é sempre bem público. Por que praia é sempre bem público? Porque é terreno de marinha, filho. É a União Federal que cuida, né? Então, tá lá, a Constituição, meu Deus, 20 inciso, 4º da Constituição, praia é bem público, seja de ilha, seja de litorânea, é bem público. Mas tem praia privada. Praia privada não é conforme, é uma excrescência jurídica, pelo amor de Deus. Não existe praia privada. Tem que ter acesso público, ok? Mas tem uma exceção, professor. E a Praia do Governador? Bom, a Praia do Governador, a Ilha das Cobras, né? A praia, lá no Rio tem uma praia, inclusive tem um setor inteiro, o litoral carioca ali, que é muito bonito, que chama Restinga da Marambaia, que é do Exército, né? Ou a Praia do Governador, que é do Governador. Mas aí não é bem privado, nem a praia é privatizada. Pelo contrário, ela continua pública. Mas ela caiu num outro tipo de bem público, o do inciso 2º, 99. O bem de uso especial. O bem de uso especial é aquele que é atribuído, ou vou usar uma expressão jurídica agora, tá? Afetado, é definido por lei, atribuído por lei a um ente público específico para uma função pública específica. Esse é chamado de bem público de uso especial, que abarca tanto a figura dos imóveis, que são citados, inclusive, no inciso 2º, 99, como também até bens móveis, até de pequeno valor, tá? Então, cadeira, caneta, clipe, papel, da vara civil, do juizado especial, que você possa estar, acaso, estagiando, é bem público. E se você pegar, seja o imóvel, seja o bem de imóvel de pequeno valor, o papel da vara que eu trabalho, não posso pegar? Não, é crime, filho. É crime. Não pode. É peculato, 312 CP. Por que é crime? Por bem de uso especial, como o próprio nome está dizendo, uso especial. Está afetado por uma lei para um bem público, para uma finalidade pública específica. Ok? O que pode acontecer com o bem público é que ele perca a sua finalidade. E aí tem que ter uma lei que vai dar a devida desafetação, vai retirar o uso especial do bem público. Exemplo, um prédio que por acaso sirva de local para que se instale as varas trabalhistas ali no centro de Vitória. E aí ele perde sua finalidade porque constrói-se um tribunal novo do trabalhista e as varas trabalhistas que estavam no centro se mudam lá para esse prédio novo, moderno, que o elevador funciona diferente do prédio que tem, hipoteticamente, lá no centro de Vitória, e que, hipoteticamente, o elevador não funciona ou quebra com as pessoas, é um inferno. Enfim, só hipoteticamente, tá? Qualquer coincidência com fatos reais é mera coincidência, é coincidência. Enfim, esse prédio que perdeu a sua finalidade pública vai ter um decreto de desafetação e aí ele cai no 3º tipo de bem público, o bem público dominical, ou o bem público desafetado. Ou, na expressão do inciso 3º, o bem público que funciona como direito pessoal de um ente público. A este bem dominical, a gente já viu lá na classificação anterior, é o único caso que, inclusive, pode ser alugado, vendido ou negociado até com terceiros particulares, porque ele perdeu sua finalidade pública. É por isto. E por isto que ele está dentro do comércio. Mas não é o dentro do comércio comum, lembra? Do 101, está escrito lá, né? Diferente do 100, que fala do uso comum do povo uso especial, que não pode ser negociado, é fora do comércio, o 101 vai falar do dominical. Fala dominical pode, mas obedecendo regras específicas de direito administrativo, já falamos disso, normalmente são as regras de licitação pública, em alguns casos especiais não precisa ter licitação, são situações pontuais lá do artigo 17 da Lei 8666, que pode vender diretamente para o ente privado. Mas são situações muito específicas, você não vê do direito administrativo essas regrinhas especiais. Bom, então, uso comum do povo são de todos nós, uso especial é aquele afetado, instituído para um ente público específico, para uma finalidade pública específica, e o dominical é o desafetado, que atua como direito pessoal de um ente público. Aí tem uma outra figura. O dominical também pode ser não só o desafetado, mas tem uma outra possibilidade. Também se considera bem público dominical aquele que pertence àquela PJ que a gente já falou naquela aula de PJ, de classificação de PJ, que ficou em cima do muro, que não é nem direito privado nem direito público. Lembra? As autarquias públicas, as fundações públicas, principalmente de finalidade patrimonial,
né? As sociedades de economia mista, empresa pública, as chamadas PJs de direito público, mas com estrutura de direito privado. São aquelas PJs que ficaram em cima do muro, que são tratadas no 41, parágrafo único do Código Civil, no enunciado 141 da Jornada de Direito Civil e, em especial, no 173 da Constituição e seus parágrafos. O patrimônio dessas PJs de direito público ou estrutura de direito privado é considerado sempre bem público dominical. Por quê? Imagina uma Petrobras, se o patrimônio dela não fosse dominical, como é que ela transacionaria vendendo barril de petróleo ou qualquer insumo dela, né? Então, por isto que é, embora bem público, tem patrimônio público envolvido, mas dentro do comércio, e para ser bem público dentro do comércio, qual é o único caso possível? Dominical. Fechou? Vamos lá. Outras regrinhas específicas aí de bem público. Bom, aí a gente vai ter uma regrinha do 102, que é uma regrinha que diz assim, nenhum bem público, aí nem o dominical, tá? Nenhum mesmo. Nem do inciso primeiro, nem do inciso segundo, nem do terceiro. Nem de uso comum do povo, nem uso especial, nem dominical. Pode ser adquirido na forma de uso capião. O que é uso capião? Na verdade, a gente tem várias formas de uso capião. Vocês vão ver mais para frente de direitos reais, possivelmente com a professora de direitos reais vai explicar com vocês mais detalhes. O uso capião pode até de bem móvel, né? Existe uso capião de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos, tem de 30 anos que são especiais. Então, tem várias figuras do uso capião, mas o capião é, no seu sentido jurídico, uma forma de adquirir de forma originária uma propriedade, bem móvel ou imóvel, bem móvel também pode sofrer uso capião, pela posse em um decurso do tempo e alguns requisitos que a lei coloque. Okay? Bom, bem público. Se eu invadir um bem público imobiliário ou se eu assumo a posse continuada de um veículo público, não vai ser adquirido propriedade. Não dá, ele não é passível de uso capião. Não é só o 110 do Código Civil falar isso não, tá? A gente vai ver a regrinha disso na súmula 340 do STF. Vai ser a única regra que a gente vai encontrar repetição na Constituição. A Constituição foi exagerada, né? O parágrafo 3º do 183, o parágrafo único do 191 da Constituição, então 2 artigos da Constituição falando isso. Bem público não pode sofrer uso capião. Tem regra especial de direito administrativo, artigo 200 do Decreto-Lei 9760, que vai tratar de patrimônio público, também fala que não pode sofrer uso capião. Então, bem público não pode sofrer uso capião. Tem um monte de regra falando isso. Mas, atenção, novidade interessante. Teve um julgado em Minas Gerais, né? Minas Gerais, que é aquele estado maravilhoso, né? Em que o miraculoso encontra o inusitado, né? Então, temos um julgamento TJ de Minas Gerais dando o direito a usucapir um bem público. Estranho. Mas já foi reconhecido na medida que se reconheceu que não só a propriedade privada, mas também o bem público, a propriedade imobiliária pública, tem função social a realizar. Tá? É uma situação atípica, mas foi reconhecido aí no julgamento TJ de Minas Gerais. Esse julgamento é de 2014. Tá? Se tiverem mais curiosidade, eu passo para vocês na nossa aula ao vivo. Okay? Mas, além disso, vocês vão ver também algumas leis especiais, aí, em especial a Lei 4132/62, a medida provisória 2220 de 2001, a Lei 11952 de 2009, enfim, várias leis especiais vão tratar da possibilidade daquele que possui um bem público, embora não possa usucapir, portanto, não dá para adquirir propriedade, ele pode ganhar direitos reais menores, como direito de uso especial, de moradia ou de habitação. Mas são regras especiais, vocês vão ver de novo lá em direitos reais com mais detalhes essas figuras. Bom, regra que a gente tem que aprender do 102, que se repete em várias regras da Constituição, aí no 200 do Decreto-Lei 9760, na súmula 340 do STF, é a regra, não pode ser o capítulo, acabou de ponto stop. Vamos lá. O que mais? Bom, última regrinha de bem público que tem no Código Civil. A do 103 é uma regrinha importante para a gente entender por que um bem de uso comum do povo, como uma ponte, uma estrada, pode me ser cobrado o uso dele. O 103 diz o seguinte, que o bem público, mesmo de uso comum do povo, pode ter utilização gratuita, que é a regra, que é o mais comum, porque é de uso comum do povo, mas também pode ter um uso que se exige uma retribuição. Uma forma bonitinha, educada de dizer que você vai pagar para usar um bem que lhe pertence, porque é de uso comum do povo. Mas é
também uma referência importante. Por que não fala só oneroso e fala retribuído? Para identificar justamente que o uso comum do povo, quando é oneroso, tem uma razão de ser, uma retribuição para algum serviço que lhe é prestado. Por isso que a gente paga pedágio ou taxa em algumas estradas e pontes que estão privatizadas. Na verdade, você não paga pelo uso de algo que lhe pertence, que é de uso comum do povo. Você paga por um serviço que lhe é prestado de manutenção, de socorro, de conservação e serviços que lhe são prestados por esse ente privado. Ok? Então, aí, mesmo bem de uso comum do povo, 103 nos ajuda a entender isso, é passível de ser cobrado desde que haja, na forma de uma retribuição, um serviço prestado. Fechou? Bem público. 12ª classificação, finalmente fechando nossas classificações de bens. Bom, antigamente se falava em bens parafernais, os bens que ficavam com a mulher casada continuavam sendo delas, e bens aquestos, os bens que viravam patrimônio comum do casal, porque a mulher casada, antigamente se dizia, ela não tinha nem capacidade, depois do Estatuto da Mulher Casada em 62, é que se deu a emancipação da mulher casada. Tá? Antes da Constituição, já no Estatuto da Mulher Casada, tinha um estatuto, tem que baixar uma lei para dizer que a mulher, quando casa, não é incapaz. É interessante isso, mas enfim, a gente evolui aos poucos. Enfim, isso é uma expressão antiga, isso foi substituído por uma outra classificação que a gente vai utilizar muito, direito de família, de patrimônio reservado e patrimônio comum. Patrimônio reservado agora já não é só a mulher, né? É mulher ou homem. Patrimônio reservado quer indicar o patrimônio que não se comunica, portanto é privativo, do cônjuge ou do companheiro, também na união estável vai valer. Patrimônio reservado é aquele que continua sendo particular. E patrimônio comum é aquele que se comunicou o casamento, virou patrimônio comum do casal. Obviamente, são vários os tipos de regimes jurídicos, né, de casamento. A gente vai ver com mais detalhes lá para frente, direito de família, né? E aí a professora vai detalhar esses vários regimes possíveis, né? Comunhão parcial, que é o regime legal, da união estável do casamento, separação total, comunhão universal, regime de aquestos, e até tem a possibilidade de fazer uma combinação de regime, meio doida lá, o Código Civil também reconhece a possibilidade, né? Bom, enfim, esses vários regimes de casamento estabelecem uma gradação diferenciada do que deve ficar reservado, ou seja, continua privativo mesmo depois do casamento, e o que a gente deve considerar patrimônio comum do casal a partir do regime de casamento. Além da questão do regime de casamento, há uma discussão aí judicial que vai estar até hoje muito polêmica, da aplicação das súmulas 377 e 380 do Supremo, tá? Quanto à questão do patrimônio em que se prova a contribuição comum para a formação. E aí, essas súmulas são utilizadas muitas vezes em processo de direito de família, para dizer que, independente do regime de casamento, muitas vezes de separação até total de bens, pode o cônjuge reclamar a comunicação de patrimônio, ou dizer que o patrimônio também lhe pertence, pelo menos uma ameação, na medida em que prove que houve contribuição comum. Aí, mesmo que o regime adotado seja separação total e o patrimônio esteja no nome apenas de um dos cônjuges, mediante prova concreta, pode haver reconhecimento de patrimônio comum. Mas esse detalhamento vocês vão ver em direito de família. Basicamente, o conceito é: patrimônio reservado é aquele que é privativo, que não se comunicou. Patrimônio comum é aquele que se comunicou. Ok? Fechamos aí a classificação de bens. Vamos seguir aí, porque o semestre ainda tem continuidade e a gente tem que falar mais coisa. Bom, agora a gente entra numa matéria nova. Já vimos as pessoas, já vimos então os sujeitos da relação. Já vimos os bens, várias classificações de bem, já vimos o objeto da relação. Agora vamos falar da relação jurídica, né? E aí vamos entrar na classificação aí, começo de conversa, falar de classificação e a classificação dos fatos, atos e negócios jurídicos. Bom, essa classificação fica mais visual num quadro, né? Mas, para a gente entender basicamente de onde é que vem essa classificação, ela vem da antiguidade, lá na Europa. Tinha um cara chamado Frederic von Savigny. E o Savigny, ele é partidário de uma corrente de pensamento da época, muito antiga, lá século XVIII, século XIX, que é chamada de jurisprudência dos conceitos, que é formativa dessas estruturas que a gente chama de conceitos jurídicos, ok? E ele define aí a teoria, ou ele estabelece uma teoria
que reproduz um pouco o que já estabelecia lá o direito romano antigo. Né? Ele tenta restabelecer esses conceitos, dando importância, dando relevância a esses conceitos para entender o direito. Okay? E aí, na verdade, a gente tem duas teorias, uma que é muito minoritária, que é chamada teoria unitária ou objetiva, que tenta classificar esses fatos jurídicos pelos efeitos que ele produz. Essa é minoritária. Tá? E há quem entenda, inclusive, que não foi adotado no direito brasileiro por causa do 185 do Código Civil. O 185 do Código Civil, marcadamente, é interpretado pela doutrina como um reconhecimento que a gente adotou a teoria majoritária, que mais gente aplica, que é chamada teoria dualista ou subjetiva. Ela é dualista ou subjetiva porque ela diferencia os atos quando há vontade humana ou quando não há vontade humana. E aí diferencia fundamentalmente o fato jurídico em fato natural, em que não há atuação humana, do ato jurídico, estrito senso, que é quando há origem e vontade humana. Mas vamos seguir, para entender isso aí, botar um pé primeiro na ideia do direito como ciência social. Se ele é ciência social, o objeto dele são fatos sociais, né? Mas não é qualquer fato social. É o fato social que tem consequências jurídicas, ok? Então, a gente tem como objeto do estudo do direito o fato jurídico. É esse que a gente tem que primeiro colocar no nosso quadro. O que é um fato jurídico? Vamos lá? Fato jurídico é todo fato que vai ter consequências, que vai ter efeitos jurídicos. E a doutrina gosta muito de citar essa referência. Fato jurídico é todo fato social, ou seja, um fato que vai além do indivíduo. Vamos lembrar um pouquinho lá de sociologia, né? Vamos lembrar lá da classificação do Durkheim, né? Emile Durkheim. Emile Durkheim falava o que do fato social? O fato social é aquilo que se externaliza, né? Que é externo, geral e coercitivo. Bom, o fato jurídico é um tipo de fato social. Ele também é externo, né? Ele externaliza e não fica no indivíduo. Mas é um fato social especial porque ele tem uma qualidade. Porque além de externo e coercitivo, ele é um fato social que tem uma consequência jurídica, que implica em aplicação de norma jurídica. Então, do gênero maior fato social, temos o nosso objeto de estudo, que é o fato jurídico, que é aquele que tem consequência jurídica. Ou seja, é o fato social que importa em criação, modificação, conservação ou extinção de direitos e deveres. A doutrina mais tradicional falava da ideia de que tinha que realmente causar consequências jurídicas. Essa não é a teoria que atualmente vale, tá? Então, para ser fato jurídico, não tem que efetivamente implicar em aplicação de norma. Basta estar previsto na norma, ok? Então, a gente atualmente reconhece como fato jurídico todo fato social que está previsto, que tem a condição, a potencialidade de ter consequência jurídica, de criar, modificar, extinguir direitos e deveres, ok? Esse fato jurídico, como a gente já identificou, ele, para a teoria dualista, tem duas possibilidades. Primeira possibilidade, ele tem origem em algo que não é humano, o fato natural. Essa primeiro ramal, então, a gente vai seguir. Então, fato jurídico é o fato social que tem consequência jurídica, né? Ou tem a potencialidade disso acontecer. E esse fato jurídico, quando tem origem em fenômeno natural, a gente chama de fato natural. E a doutrina divide fato natural em ordinário, que são os comuns, né? Morte por falência geral de órgão, por exemplo. E os extraordinários, que são aqueles que são imprevisíveis, extraordinários, que são incomuns de acontecer. E para entender a importância de diferenciar o fato natural ordinário e extraordinário, a gente tem que entender que o extraordinário, previsto normalmente, ou que se aplica normalmente o 393 do Código Civil, ele normalmente é uma excludente de responsabilidade. Então, se houver a perda de objeto, o desfazimento do contrato, o inadimplemento contratual por um fato natural extraordinário, ele normalmente exclui qualquer aplicação de multa, a qualquer situação de aplicação de reparação. Exemplo que estamos vivendo, né? Uma pandemia pode justificar a quebra de um contrato sem ter que pagar multa, sem ter que pagar reparação. Tá? Vou ver isso com mais detalhe em direito obrigacional e em direito contratual. Né? Para nós, aqui conceitualmente só basta a gente lembrar. Fato jurídico divide em ato jurídico, fato natural ordinário, comum e extraordinário, 393 é importante para excluir responsabilidade. E o outro lado, nosso outro ramal. Bom,
Fato jurídico, já vimos fato natural, ordinário, extraordinário. Por outro lado, vamos para o ato jurídico. O ato jurídico é aquele que tem origem em ato de vontade humana. Esse ato de vontade humana pode ser algo, e agora vamos para a divisão. Fato natural falou ordinário, extraordinário. O ato jurídico ele também vai dividir. O ato jurídico, ou seja, aquele fato jurídico que tem origem de vontade humana, pode ser conforme a lei, o lícito, 185, ou contrário à lei, que é o chamado ato ilícito. O ilícito civil, não vamos entrar em ilícito administrativo, tributário e penal. O ilícito civil, normalmente, de ordinário, dá origem a um dever de reparação civil. Cometeu o ilícito civil, normalmente vai ter que pagar uma reparação civil. Não estou falando de outras esferas, de outros ramos jurídicos. Cometer ilícito penal é outras consequências, né? Multa, restritiva de direito ou até privativa de liberdade, são outras consequências. Não estou preocupado aqui do nosso direito penal, direito público, direito tributário ou administrativo. Então, falo de direito civil. Direito civil e ilícito civil tem como consequência pagar reparação, ok? Mas essa reparação tem dois ramais possíveis. Pode ser uma reparação da responsabilidade civil contratual. Responsabilidade civil contratual, lembra do 389 ao 402 do Código Civil. A responsabilidade civil contratual surge do inadimplemento de um contrato. Fácil, né? Essa responsabilidade contratual, portanto, trata do ilícito por ter descumprido um pacto que eu fiz contigo, um contrato. Ok? Então, imagina que eu contratei um mágico para a festa de aniversário do meu filho, meu mágico não aparece, e eu tenho que cuidar daquele bando de crianças esperando o mágico, e eu vou ter que fazer algum tipo de apresentação para dar conta daquelas crianças todas. Houve um inadimplemento contratual. E aí, o que me cabe como contratante desse mágico? O que eu vou pedir para ele? Uma reparação de danos materiais e morais. Fechou? Responsabilidade civil contratual, obrigação de reparar. Danos pode ser material ou moral. Beleza? E o outro tipo de reparação que a gente pode ter? A extracontratual, também chamada de responsabilidade civil aquiliana. Essa decorre do inadimplemento de um dever geral de conduta leal, dever geral de cuidado em sociedade, que está expresso no artigo 186 do Código Civil. 186, vocês depois vão ler na lei, vocês vão ver como é que eu estou dizendo algo que é um resumo da ideia do 186. É o seguinte, olha, ninguém pode causar dano injusto a outrem, nem que só moral, porque agiu de forma desastrada, né? Porque agiu mesmo de modo culposo, desastrado, não foi intenção causar dano, mas causou o dano. Por imprudência, imperícia ou negligência, causou um dano, tem que pagar uma reparação. Então, exemplo de reparação civil extracontratual. O sujeito está andando na rua com o meu carro, vem um outro barbeiro e bate no meu carro. E aí eu também vou pedir judicialmente uma reparação, também pode ser de danos materiais ou morais. Ok? Ah, professor, mas se a reparação é o resultado do ilícito civil, seja contratual ou extracontratual, por que a gente não unifica tudo? Como diz que é ilícito civil, é sempre reparação e acabou a história. Bom, é porque, na verdade, vocês percebam que, inclusive, os dispositivos são outros, a dinâmica processual, a forma de tratar essas reparações é diferente. Pensa bem, olha só como é que é diferente. A gente vai detalhar isso depois na matéria de responsabilidade civil. Mas olha como é que na prática, para tentar simplificar a ideia, como é que é diferente. O inadimplemento contratual, eu já tenho pré-definido quem é que eu vou pedir a reparação e tenho mais ou menos encaminhado que danos que eu vou pedir reparação. É o que descumpriu-se do contrato. Na extracontratual surgem dificuldades outras, por isso a regulamentação é outra. Na extracontratual, eu tenho que descobrir quem me causou a batida no carro, então eu tenho que provar quem foi o causador do dano. Eu tenho que mostrar que houve o dano, eu tenho que trazer prova lá da mecânica, mostrando o dano, o orçamento. Então eu tenho que mostrar o dano que efetivamente eu tive, a extensão do dano. Então, há uma dinâmica diferente nessa reparação, por isso essa tentativa, que tem até doutrina que defende, de falar do ilícito civil como algo único, na verdade não funciona, né? Por isso que extracontratual a gente vai usar a referência 186, pode até usar o 927 também. E no contratual a gente vai usar outra referência, que é o 389 ao 402 do Código Civil, ambos são do Código Civil, ok? Bom, falamos então do ilícito, mas o ato jurídico que tem origem na vontade humana também pode estar conforme a lei, é o lícito. E esse lícito, na verdade, ele se subdivide em três possibilidades. Então, fato jurídico tem consequência jurídica.
tem origem na vontade humana, é um ato jurídico, e que é conforme a lei, é um ato lícito, pode ter 3 categorias. O ato unilateral, em que basta apenas uma vontade para já ser criado. Exemplo, a promessa de recompensa. Então, meu cachorro fugiu, basta eu fazer um anúncio prometendo uma recompensa para quem retornar meu cachorro, já está efetiva a promessa. Eu não preciso de ninguém concordar com a recompensa, mas já está valendo, ok? Promessa e recompensa é a típica situação de ato unilateral previsto aí na lei, né? Na verdade, você tem um capítulo inteiro do Código Civil tratando dos chamados atos unilaterais, ok? Mas esse exemplo que eu dei aí, você pode procurar aí no 854 ao 860, é apenas um exemplo, não é o conceito de ato unilateral, a promessa e recompensa, para entender por que ele é unilateral. Tem origem de vontade humana e apenas uma vontade já criou ele, ok? O segundo tipo que a gente tem é o chamado ato-fato. Isso, inclusive, tem na doutrina que entende que nem é lícito, tem uma discussão aí. Bom, há uma discussão aí do ato-fato, porque, na verdade, ele tem origem e vontade, mas a consequência ou está definida na lei, ou decorre de fato natural. Por isso que, na verdade, ele é uma mistura de ato lateral com fato natural. As 2 categorias iniciais. Por isso que a gente chama de ato-fato. Exemplos. Lembra quando a gente falou da res derelicta, que para virar dono, desculpa, res derelicta não, res nullius, o bem que nunca teve dono, que para virar dono bastava o ato de ocupação previsto no 1263 do Código Civil? Então, eu tenho lá uma pesca em alto mar, pego um peixe que não tinha dono em alto mar. O ato de vontade foi de pescar. A consequência jurídica de virar dono desse peixe, eu querendo ou não, eu viro dono. Eu não preciso manifestar a vontade para virar dono. É um fato que decorre da natureza de estar ocupando o bem. É um fato ou consequência definida em lei. Outro exemplo para a gente entender isso. Achado de tesouro. Exemplo previsto no 1264 a 1266 do Código Civil. Estou lá cavucando meu terreno para fazer obra lá na minha casa e bato num baú de tesouro. Viro dono. Mas eu viro dono por ato de vontade? Não. É consequência prevista em lei, é decorrência natural. Ok? É o chamado ato-fato. No ato jurídico, então, basta uma vontade, cria. No ato-fato, eu tenho vontade para criar, mas a consequência no ato de vontade é fato natural ou previsão de lei. Ok? Terceiro tipo, o negócio jurídico. O negócio jurídico tem origem em vontade e o conteúdo ou consequência também em vontade. Bom, mas é igualzinho ao ato unilateral. Não, tem uma diferença. No negócio jurídico, ele é expressão de acordo de vontade. Tem que ter mais de uma vontade para ser criado. O negócio jurídico, que depende de mais de 2 vontades, 3 ou mais, a doutrina vai chamar de negócio multilateral. Exemplo, um contrato para formação de sociedade com 3 ou mais sócios, 981 do Código Civil. Mas a maioria dos negócios jurídicos não precisa de multilateral. A maioria dos negócios jurídicos, o mais comum é ser bilateral. O ato lateral depende de apenas uma vontade para ter eficácia, promessa e recompensa. E os negócios jurídicos dependem de pelo menos um acordo de vontade. De um lado uma proposta, de outro aceitação. Criando um consenso, estabelecendo um pacto. Negócio jurídico bilateral são os contratos. Os contratos em geral são negócios jurídicos. Então, multilateral, 3 ou mais vontades. Bilateral, o mais comum. Os outros contratos todos. Ok? E aí, nesses contratos, há quem subdivida aí o negócio jurídico, ainda tem mais uma subdivisão, que é o negócio jurídico típico, que diz respeito à disposição de patrimônio, circulação de riqueza, de bens ou serviços, e aí você bota nisso qualquer contrato. Compra e venda, locação, empréstimo, doação, prestação de serviço, empreitada, agência, distribuição, qualquer contrato, tipificado aí no Código Civil. E existem também os negócios jurídicos atípicos. O que seria o atípico? É uma coisa que foge da regra. Os atípicos são aqueles negócios jurídicos cujo objeto não é circulação de bens e serviços, cujo objeto ou finalidade prevista em lei é outro que não disposição de patrimônio. Exemplo citado na doutrina, pelo menos na doutrina mais recente, casamento. Casamento não é contrato. Isso é uma classificação muito antiga, galinha, vetusta. Tá? Casamento não é contrato.
Casamento é negócio jurídico. Ele depende de acordo de vontade para ser formado. Mas não é contrato. Por quê? Para ser contrato, negócio jurídico típico, tem que dizer respeito à disposição patrimonial. Ah, mas minha vizinha deu golpe do baú. Ela casou por interesse no patrimônio. Pois é, mas não é isso que a lei prevê. A lei prevê que casamento não é para isso. Casamento, a finalidade é a união de pessoas para a construção de uma dignidade comum. É isso que a lei está falando, né? O princípio que orienta o casamento é a formação de uma unidade fundamental na sociedade, que é a família. O princípio que orienta é o afeto. Então não tem nada a ver com patrimônio. O patrimônio é um efeito secundário do casamento. Então o casamento, por isso, a gente diz que é um negócio jurídico atípico. Tem mais negócio jurídico atípico? Vamos ver, inclusive, com o professor de processo civil essa figura. O negócio jurídico processual. Ou seja, um acordo das partes que altera algum prazo, algum rito do processo. Está previsto lá no 190 do CPC. Também é negócio jurídico atípico, porque ele não trata de disposição de patrimônio. Beleza? Bom, essa é a classificação. Acho que a classificação já está bom de classificação. E para entender essa classificação, a importância dela é porque o resto do semestre a gente vai tratar de uma dessas classificações, exatamente a última, o que é o negócio jurídico, né? Por que ele é importante? Por que o resto do semestre vai trabalhar com ele? Porque ele é a base para entender direito obrigacional, para entender direito contratual, para entender direito de família, porque casamento também é um negócio jurídico, para entender direito sucessório, para entender testamento. Então, o negócio jurídico é uma estrutura, um conceito jurídico, lá dos primeiros conceitos, que é muito importante para o direito privado, fundamentalmente, porque o negócio jurídico é a expressão máxima do princípio que orienta o direito privado, que é o princípio da autonomia privada. Aquele princípio que orienta que um ato de vontade entre as partes, ele pode, inclusive, fazer obrigação entre as partes. É o princípio da pacta sunt servanda. O negócio jurídico é a expressão máxima do princípio que a gente recebe de orientação lá do século XVIII, século XIX, da formação da codificação do Código, da criação da ideia do Código Civil. O Código Civil napoleônico, o BGB alemão, o Código Civil brasileiro de 16. A criação do Código Civil decorre desse princípio, que é o princípio da autonomia privada, que vai fundamentar, inclusive, uma diferença do direito privado para o direito público. O espaço do direito privado é o espaço da autonomia privada, regido pelo princípio da autonomia privada, em que os entes podem fazer tudo o que não seja contrário à lei. Que diferencia, inclusive, do ramo do direito público. O direito público é regido por um outro princípio de orientação, desde a época lá do pensamento oitocentista, do século XIX, século XVIII. Formação dos códigos. Que é o direito público, é o, em oposição, o princípio da legalidade estrita, que vai afirmar que o ente público só pode fazer algo em virtude de lei. É o chamado princípio da legalidade estrita. Então, esse princípio que orienta o direito privado, que funda o conceito de direito privado, as estruturas de direito privado, o princípio da autonomia privada, ele se faz sentir de forma muito grande nos negócios jurídicos. E o negócio jurídico, portanto, é a expressão máxima da autonomia privada e do direito privado. Esse negócio jurídico, ao longo do tempo, a gente está falando do século XVIII, formação lá do liberalismo, né? Século XVIII, século XIX. Ao longo do tempo, esse direito privado vai sofrer uma série de restrições e controles. Com muita importância aí, na segunda metade do século XX, influência do constitucionalismo liberal, do Estado, do bem-estar social, do intervencionismo estatal. A gente vai perceber que essa autonomia privada começa a ser tolhida, começa a sofrer uma série de restrições, controles legais. Os vários controles e restrições legais aos quais se submete essa autonomia privada, em especial os contratos, em especial o negócio jurídico, figura ou conceito que mais se apresenta a ideia da autonomia privada, da liberdade privada, eles vão ser organizados aqui no Brasil por um autor muito importante, né? Um autor que a gente pode dizer que é até um autor arretado de bom, que se chama Francisco Cavalcante Ponte Miranda, que é um autor alagoano, que é um gênio da raça, né? Que entende tudo de direito privado e direito público, e como todo gênio escreve coisa pra caramba, né? E que fundou a figura da teoria da escada pontiana. Uma escada de análise, ou uma forma de analisar esses vários controles do negócio jurídico em 3 fases, ou 3 planos de análise. Daí o nome escada pontiana. 3 momentos em que a gente vai analisar a validade, existência e eficácia do negócio jurídico para ver se ele pode criar efeitos e consequências jurídicas na vida real. Então, a escadinha pontiana diz o seguinte: o primeiro plano de análise do negócio jurídico é o da existência. Tem que verificar se ele tem os elementos essenciais para que ele possa ser criado.
Segundo plano é o da validade. Você está de acordo com os controles e requisitos que a lei coloca. E terceiro plano é de elementos que podem ter um negócio jurídico, são chamados inclusive de elementos acidentais ou modais, de eficácia do negócio jurídico. Então o negócio jurídico, para criar efeitos reais, ele tem que subir esse degrauzinho da escada pontiana. Primeiro plano de análise, se ele existiu, se ele está válido, se ele está válido, se já tem eficácia. Se ele subiu todos esses 3 degraus, ou esses 3 planos de análise, vai se abrir a porta da realidade social e criar efeitos. Essa é chamada teoria da escada pontiana. É com ela que a doutrina até hoje brasileira se pauta para explicar como é que funcionam os controles e restrições, como pode ter ou não efeitos um negócio jurídico como expressão de autonomia privada. Ok? Na aula que vem, a gente vai ver esses vários controles, esses vários planos de análise, começando aí com o primeiro plano, que é o plano da existência, analisando os elementos essenciais, para depois chegar no plano da validade, que a gente vai ver que é um degrau enorme, que tem 2 momentos do código que vai falar dele. Ok? Beleza? Por hoje é só. Até a próxima.